Nosso próximo painel terá como tema Obras Paradas, como retomar? Infraestrutura econômica. Para moderar este painel, convidamos o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo, Sinicesp, Luiz Albert Camillus. Como debatedores, convidamos Eduardo Ribeiro Capobianco, vice-presidente da Fiesp e delegado efetivo do Sinduscon São Paulo, Nicola Espinheira da Costa Cury, coordenador-geral de Controle Externo de Infraestrutura da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU. Convidamos também César Borges, presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, a BCR. Júlio Fontana Neto, presidente do Conselho da Rumo Logística S.A. Com a palavra, o moderador deste painel, Luiz Albert Camillus. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a oportunidade desse debate ao presidente Paulo Scaff, ao José Carlos de Oliveira Lima, presidente do DECONSIC, ao Carlos Auríquio Caco, presidente do DECONSIC, titular, diretor titular do DECONSIC, e aos debatedores Nicola Espinheira da Costa Cury, coordenador-geral do Controle Externo de Infraestrutura da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU. Peraí, vamos voltar aqui. Sou sem óculos, pessoal. Vamos lá. É coordenador-geral de Controle Externo de Infraestrutura da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU. Certo? Ao César Borges, ex-ministro, presidente da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Ao Júlio Fontana Neto, presidente da Rumo Logística. Ao Dr. Eduardo Capobianco, ex-presidente do Sinduscon e vice-presidente da Fiesp. Iremos tratar de obras infraestruturantes fundamentais para o crescimento do Estado de São Paulo e do país. Nenhum país se desenvolve sem que tenha sua infraestrutura preparada para propiciar o bem-estar de sua nação. Como já dito, o tema central é a paralisação das obras de infraestrutura e proponho tratar desse assunto com foco no futuro e de maneira propositiva. Assim, para o pontapé inicial, pergunto ao prezado ministro César Borges. Muito bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite da Fiesp, participar deste debate. E queria fazer um reparo, Camilo. Eu presido a BCR, Associação Brasileira de Concessões de Rodovias. Pois é, isso que eu desconfiei que fosse isso mesmo. Bem que é bem interessante ser captador de recursos. Estranho isso, viu? Eu também recebi isso aqui, estou estranhando. Mas tudo bem, vamos lá. A gente conhece bem você, eu sabia. Falei, trocou o nome, achei que tivesse trocado o nome. Mas vamos lá, mas eu vou lhe fazer a pergunta que eu não fiz ainda. Pergunta simples. Como tem sido tratado o atraso das concessões da terceira etapa? Eu estou, falando especificamente nos assuntos, porque o tempo nosso é curto. E eu queria que eles expusessem mais o programa deles, do setor nosso de concessões, obras paralisadas e obras a serem licitadas. Então, já vou direto ao assunto. Nós tivemos uma licitação de concessões no governo Dilma, em 2013. Era a terceira etapa de concessões de rodovias. E hoje, nós, andando por aí, você vê que as obras estão meio paralisadas. Eu queria perguntar ao doutor César como está se tratando esse assunto, se vão voltar essas licitações novamente ou está sendo tratado parcialmente de cada problema. Tem alguma solução para esse assunto, doutor César? Pois não, é muito boa a sua pergunta, porque nós estamos aqui tratando de paralisação de obras, ou obras paralisadas ao longo do país. Os números sempre são de milhares, né? Temos milhares de obras. Os números são variáveis, os levantamentos são diversos, mas sempre é coisa de 14 mil, 15 mil, 30 mil obras paralisadas. Então, eu começaria dizendo que o meu senso me leva a concluir que nós, no Brasil, não temos senso de urgência, de um país que tudo precisa,
precisa resolver rapidamente os seus problemas, mas, lamentavelmente, nós ficamos com obras paralisadas há anos, se não décadas, e dinheiro público que já foi aplicado sem nenhuma serventia, sem nenhum retorno para a sociedade. Tem aquele retorno inicial de gerar alguns milhares de empregos, mas para por ali. Ele não alcançou seu objetivo social. Então, essa questão da terceira etapa, de concessões rodoviárias, eu gostaria de dizer que o setor hoje administra 20 mil quilômetros de concessões no Brasil, 10 mil na área federal, 10 mil dos estados brasileiros. Parabenizar São Paulo pelo belo trabalho que tem na área de concessões. Realmente, São Paulo, se você considerar vis-a-vis hoje, está em condições melhores do que a França, melhor até do que a Califórnia, se considerar a extensão territorial dividida pelo número de estradas duplicadas que temos em São Paulo. E o Brasil não chega a 1/6 da China. 1/6 da China. O Brasil está muito atrasado. São Paulo conseguiu se adiantar. Mas, voltando às obras paralisadas, o fato é que, diante da terceira etapa que foi feita em 2013, a modelagem, que era para se duplicar 3.500 quilômetros em apenas 5 anos, um programa, portanto, bastante ambicioso, onde o CAPEX era bastante elevado também, e nós sofremos uma crise econômica muito forte que desestabilizou, desajustou inteiramente o balanço econômico e financeiro desses contratos. E, desde 2016, o governo brasileiro foi alertado de que esses contratos iriam ser paralisados, que eles precisariam de uma renegociação. Isso não aconteceu. Isso foi 2016. Nós vamos entrar em 2020. Como não houve essa renegociação, essas obras efetivamente foram paralisadas. E a única saída que o governo encontrou nesse período foi editar uma medida provisória que foi transformada em lei para você renegociar esses contratos em bases amigáveis para devolver, fazer a devolução dos contratos para serem relicitados. Quando serão relicitados, nós não sabemos. Só para normatizar a lei e fazer um decreto regulamentador, demorou-se 2 anos, de 2017 a 2019. Então, falta senso de urgência. Nós temos necessidade de resolver as coisas rapidamente. Se tivesse o Congresso Nacional, por exemplo, aprovado a medida provisória 800, que prorrogava a aplicação da duplicação de 5 para 14 anos, talvez esses contratos estivessem em voga. Enfim, o que nós vamos agora é relicitar, mas não sabemos ainda sequer o termo aditivo para a devolução. Portanto, é uma solução que está apenas no horizonte, mais longe de se atender. O setor privado, na área rodoviária, está bastante entusiasmado no programa que o governo lança. É um governo que lança um programa muito ambicioso. Para você ter uma ideia, Camilo e os senhores, nós temos no Brasil 10 mil quilômetros concessionados de rodovias federais. Passíveis de devolução, 5 mil quilômetros. O Cury conhece bem a questão. O governo está lançando um programa, nos próximos 3 anos, porque são 3 anos de governo, está lançando um programa de 17 mil quilômetros de rodovias concessionadas na área federal. Portanto, bastante ambicioso. É preciso ter muito capital privado, é preciso ter solucionado de que forma vamos financiar todos esses investimentos. Mas me aproveito aqui das palavras do Zé Carlos Lima, quando disse que tempo é fundamental. Tempo é fundamental. E não só tempo, nós temos que resolver esse passivo de obras paralisadas, que, pelo que eu sei, são mais de 10 bilhões de reais já investidos, e as obras não têm nenhuma serventia para a sociedade brasileira. O setor privado quer participar desse esforço, não só de olhar para frente, mas também de resolver o passado. Mas é preciso ter tempestividade, ter oportunidade para que o governo sente e não trate a concessão ou a parceria público-privada apenas uma forma de atrair o privado, como se fosse numa arapuca, e depois deixar que ele resolva seus problemas. Se é parceria público-privada, vamos sentar e resolver esses problemas, discutindo abertamente e rapidamente. Isso nós esperamos a compreensão, não só
dos órgãos públicos, das agências reguladoras e do TCU também, que tem um papel muito importante para que nós possamos obter esses resultados que o país tanto deseja. Muito bem, ministro. Só emendando um pouco, sabendo da questão do Estado de São Paulo, que das 20 melhores rodovias do Brasil, 18 estão aqui em São Paulo, e as 18 são concessionadas, eu dou uma implementada no assunto que, para não haver um erro parecido com o que aconteceu na terceira etapa, nas novas concessões, será que talvez faltou um balizamento de escolher por tarifa, algum detalhe desse tipo, ou generalizou o problema? Nós temos que aprender, pelo menos, com os tombos que nós tivemos, né, para não ocorrer de novo. O programa de São Paulo, na verdade, no passado, São Paulo investiu muito nas suas rodovias, o governo do Estado de São Paulo. Quando ele resolveu passar para o setor privado a administração, ele não exigiu um CAPEX muito elevado, porque os investimentos já tinham feito. Na área federal, você quer que o setor privado faça um CAPEX elevadíssimo. A terceira etapa, por exemplo, tem uma previsão de investimentos, agora somente em CAPEX e OPEX, de 12 bilhões e meio. E estão paralisados esses investimentos desde 2016, sem nenhuma solução à vista. Porque a solução é de médio prazo, de 2 a 3, 4 anos, se os próximos leilões da área tiverem sucesso. São Paulo não, São Paulo já tinha feito esse investimento. E também São Paulo fez a eleição daquele ganhador da concessão pela outorga, quem desse mais, quem pagasse mais, e não pela modicidade tarifária. É aquela história, o barato sai caro. Então, no governo federal, sempre é 8.666. Vamos procurar aquele que dá o melhor preço e não executa. Vamos aquele que dá o maior desconto na tarifa. A terceira etapa, o desconto beirou a 60%. Aí, depois, efetivamente, é o barato que sai caro. Nós temos que ter noção da realidade para que os projetos se ponham de pé rapidamente, como precisa o povo brasileiro, a sociedade brasileira. Obrigado. Agora a pergunta para o Nicola Cury é simples. Hoje o poder público, para fazer uma licitação ou executar uma obra, as novas licitações ou retomar as antigas, ele se preocupa muito com o judiciário e o jurídico. Então eu faço uma pergunta: o que fazer para acabar ou reduzir os vícios para contratações de novas obras e evitar o famoso apagar das canetas? O senhor deve ter ouvido falar disso, apagar das canetas, quando o pessoal, o ente público, acaba não querendo assinar documento nenhum, se exime de assinar, e o processo não anda em virtude do medo de sofrer algum problema jurídico lá na frente. Obrigado, Camilos, pela pergunta. Agradecer ao convite para que o TCU pudesse participar aqui. Agradecer também pela acolhida e, nesse momento aqui, ainda bem que a gente fala de parceria público-privada, né? Eu sou minoria público aqui no painel, então ainda bem que é parceria. O tribunal vem dialogando cada vez mais com vários dos interlocutores públicos, privados, enfim. Temos uma agenda de diálogo intensa, o Wesley comentou aqui do PPI, tivemos uma parceria muito exitosa no passado, fizemos alguns painéis em parceria com a CEBIC, por exemplo. Recebemos constantemente investidores interessados em entender um pouco como se dá a atuação do TCU. A missão do tribunal é contribuir com o aprimoramento da administração. O tribunal faz isso em 3 grandes frentes. Uma, capacitação. Nós temos lá o Instituto Cezedelo Corrêa, que cuida não só da capacitação do nosso time, mas também oferta uma série de cursos e treinamentos para os estados, municípios, gestores, de uma maneira geral, enfim, são cursos abertos, qualquer um pode participar. Lá é explicado muito do entendimento do tribunal, jurisprudência do TCU, enfim, compartilhando conhecimento. A outra vertente é o diálogo, como eu comentei. Temos uma agenda muito grande de diálogo, de discussão. A pretensão do TCU não é tomar o lugar do gestor, não é tomar a decisão no lugar dele, mas o tribunal pode, sim, nessas discussões, compartilhar riscos identificados, logicamente, discutir temas, apresentar um pouco da jurisprudência do tribunal, e, com isso, os processos podem acabar tendo um grau de maturidade maior, diminuindo o risco também do gestor, às vezes por até desconhecimento de uma norma, de um entendimento. Então, o tribunal tem essa vertente. E o terceiro, nas suas auditorias. Nas auditorias, esse termo, apagão das canetas, é importante até a oportunidade para esclarecer. O tribunal, muitas vezes, quando o tribunal aplica uma sanção, vira capa de jornal. Então, se o tribunal aplica uma multa de 5 mil, 10 mil, enfim, a um gestor,
isso às vezes vira capa de jornal, dá uma manchete muito grande. O tribunal profere centenas de acórdãos pedagógicos, acórdão orientadores. Vários casos de irregularidades identificadas e o tribunal se posiciona de modo orientador, de modo pedagógico. No entanto, a própria Constituição, a própria legislação estabelece a competência do tribunal para identificar irregularidades de maior magnitude, de maior gravidade, o tribunal aplicar algum tipo de sanção. Como, então, o tribunal tem buscado clarificar o seu entendimento sobre temas? Primeiro, em eventos como esse, eu acho que é uma oportunidade, mas, mais do que isso, os acórdãos do tribunal precisam ser mais divulgados. Então, o tribunal tem buscado também trazer uma divulgação maior sobre decisões que o tribunal faz. A gente tem alguns acórdãos que acabam tendo um potencial sancionador maior. Trabalhos como esse de obras paralisadas, uma grande auditoria para identificar as causas, para buscar enfrentar as causas, não tem por objetivo sancionar, não tem por objetivo apagar canetas. Mas também não podemos esquecer que o país é um país que muitas canetas funcionaram indevidamente. Então, não é o objetivo do tribunal apagar canetas, mas casos, por exemplo, como a refinaria de Abreu e Lima, em 2009, o tribunal recomendou a paralisação do empreendimento, porque os estudos não ficavam de pé. Apesar disso, o Congresso Nacional, mantendo o indicativo de paralisação, incluiu isso num quadro de bloqueio da LOA, mas, na época, o então presidente da República vetou esse dispositivo, permitindo a continuidade do empreendimento. Talvez o empreendimento, se ele não tivesse naquela época, né, aqueles estudos frágeis, a gente não tivesse hoje numa situação de muitos bilhões a mais investidos para um empreendimento que deveria, na verdade, tratar de um óleo pesado que o Brasil não produz. Hoje, a gente tem um objeto pouco funcional, como o ministro comentou, o Ministério Público comentou, a importância da funcionalidade do objeto. Não adianta executar um empreendimento que não vai ter entrega, não adianta fazer uma UPA que não vai ter equipamentos, não vai ter médicos para operar. Não estou querendo dizer com isso que o tribunal tem por objetivo apagar canetas. Ao contrário, o tribunal tem o objetivo de aprimorar a administração, ou seja, que as canetas funcionem de modo melhor. Fatalmente, em alguns casos de irregularidade, o tribunal, sim, exerce o seu poder sancionador. Mas, cada vez mais, os processos internos em que não é um auditor sozinho, diferente, por exemplo, do judiciário, em que, eventualmente, um juiz sozinho toma uma decisão. No tribunal, um auditor analisa, o chefe imediato dele se manifesta concordando ou discordando, o secretário, que é o segundo chefe imediato também, o ministro relator e o plenário. São, ao menos, 5 posicionamentos no processo até chegar na decisão. E, se esse acordo não for o melhor, cabe recurso e o tribunal revisita o tema, rediscute e modifica. Não é raro o tribunal reformar um acordo anterior em função de algum elemento novo apresentado. Então, o tribunal está aberto, o tribunal tem revisitado os seus procedimentos internos, discutido como as determinações podem ser melhor em termos de contribuição, trazendo um menor ônus para o gestor na implementação dessas medidas. Então, estamos, logicamente, preocupados internamente em melhorar o nosso processo, não temos a pretensão da perfeição, mas há um cuidado muito grande. Para concluir, o receio, ele faz parte de todo o processo decisório. Cada um de nós, no dia a dia, decisões complexas são tomadas, receio de não ter a melhor decisão faz parte do processo decisório. Medo se combate com conhecimento, com discussão, com diálogo. O apagão das canetas é algo, logicamente, indesejável. O tribunal tem buscado divulgar mais as suas decisões orientadoras, mas, muitas vezes, o apagão das canetas é usado indevidamente por um gestor que simplesmente quer se esconder atrás de uma decisão. Ele não quer decidir. É muito mais fácil botar a culpa no tribunal e dizer, não, eu não decido porque isso aqui o tribunal não deixa. É cômodo para o gestor. A gente tem que combater isso no próprio Poder Executivo. O próprio gestor ele tem que ter o enfrentamento das decisões que devem, sim, ser tomadas no âmbito da gestão. E o tribunal não pode também ser consequência desse discurso do apagão das canetas, condenado ao apagão do controle, num país em que o controle tem, sim, contribuído bastante com a administração. Perfeito. Agora, só complementando uma pergunta, do Rodoanel, hoje nós temos uma paralisação aqui em São Paulo, e o Rodoanel faz uma falta muito grande, nós que somos usuários paulistanos ou paulistas, para de todo o transporte de São Paulo, a infraestrutura toda de transporte, tanto ferroviário, rodoviário, hidroviário. O senhor tem alguma coisa para dizer do Rodoanel? Porque ele se encontra paralisado em virtude de problemas técnicos de execução, em virtude da planilha de composição de preços, em virtude do Tribunal de Contas de União também achar alguns problemas. Teria como fazer um acordo, sentar todos, o poder público concedente, as empresas privadas, o Tribunal de Contas, a Justiça, e talvez fazer um tratado para retomar a obra do Rodoanel, que é muito importante para o Estado de São Paulo?
Perfeito, Camilo. Empreendimentos grandes, complexos por natureza, em que há, como você falou, mais de um ator, por exemplo, no âmbito do judiciário, algum tipo de discussão, no âmbito do Tribunal de Contas. A gente tem buscado iniciativa junto ao CNJ para tratar da questão das obras paralisadas. Em que medida essas grandes obras em que tem mais de um problema, acho que foi comentado aqui pelo colega da Caixa, né? Dificilmente uma obra está paralisada por um problema só. Geralmente é um contexto, é mais de um tipo de problema. Então, percebendo isso, nós temos uma ação hoje em andamento, uma iniciativa em andamento, em parceria com o CNJ, com o CNMP, enfim, com vários outros órgãos, com o próprio Congresso, no âmbito da comissão que discute o tema obras paralisadas, buscando identificar esses grandes empreendimentos para ver uma ação conjunta, buscando destravar esses problemas. Logicamente, é difícil, a gente não tem hoje uma norma, digamos assim, que balize, vamos sentar todo mundo aqui e destravar tudo ao mesmo tempo. O que tem sido buscado é priorizar as decisões dentro de cada esfera. O tribunal não tem, por exemplo, como chegar no âmbito de um processo que corre na justiça e dizer, esse processo tem que ser priorizado, mas o CNJ tem. Então, o CNJ tem estabelecido metas para os órgãos do judiciário, dizendo grandes empreendimentos que estão paralisados precisam ser priorizados. Por sua vez, o TCU, no âmbito interno, tem feito também essa provocação, identificando esses problemas que, eventualmente, o tribunal tem algum tipo de atuação que discute formação de preço, execução de serviços que, eventualmente, estão sendo questionados se foi feito ou não, enfim. O tribunal tem priorizado esses processos. A agenda de diálogo, volto a dizer, é permanente. Um ponto que é importante, pensando já em enfrentar as causas, para que a gente não enfrente isso novamente, é a gente enfrentar algo que eu chamo do pacto da mediocridade. Qual é o pacto da mediocridade? O poder público lança um edital ruim e o particular, em vez de questionar, dá preço para esse edital ruim. Às vezes até com receio de falar, poxa, eu vou ser perseguido se eu questionar, porque eu já tenho outro contrato com esse órgão, então se eu impugnar aqui o edital, eu vou estar atrasando a licitação, vão ficar zangados comigo e depois vão querer, de algum modo, me perseguir. Veja, esse é o pacto da mediocridade. A gente não pode transferir um problema que pode ser, em tese, facilmente resolvido no início, com bom planejamento, com uma boa parceria público-privada, que é a crítica do edital. O contrato é bilateral. Se o poder público e o privado amadurecerem na fase de edital e corrigirem os seus próprios erros, esse é o mundo ideal. A gente não transfere problema nos contratos. Talvez o Rodoanel enfrente um problema também por não ter, no começo, num bom planejamento, resolvido os seus perrengues, digamos assim, com isso transferido o problema para a execução de contrato, que teria outra realidade caso, lá atrás, no planejamento, nós tivéssemos, com uma boa engenharia, feito o nosso dever de casa. Será que colocar um ponto final no assunto lá, ou continuar a investigação que precisa ser feita anterior e começar de novo agora, para agilizar a obra, pode ter essa possibilidade de agilizar a obra do Rodoanel, retomar a obra agora, rapidamente, deixando o assunto que foi para trás, sendo investigado normalmente como está sendo investigado, e pôr um ponto final e tratar com os novos gestores para a conclusão da obra? Perfeito, Camilo. Assim, isso acontece. Com insistência, viu? Não, que é uma obra importantíssima para todo perfeito, de toda a o relevância. esporte de São Paulo. Concordo plenamente. Veja, a depender do caso concreto, o tribunal tem a decisão considerando a relevância, considerando o impacto social, enfim. Nós temos casos, por exemplo, em que o tribunal identificou problemas parecidos no Canal do Sertão. Um lote, o tribunal disse, não inicia, porque não estava iniciado, algo em torno de 50 milhões de possível superfaturamento em discussão no lote não iniciado. O outro lote, com 80% de execução, também com os mesmos 50 milhões de apontamento de possível superfaturamento, o tribunal disse, como já está em execução na fase adiantada, continua. Justamente com essa ótica que você está abordando, né? Então, é possível. Não dá para eu ter a resposta do caso concreto, logicamente, bate-pronto, mas o tribunal busca, sim, avaliar qual é o impacto que a paralisação do empreendimento vai trazer, e nesse grande trabalho de obras paralisadas, um percentual inferior a 3% teve paralisação com base na atuação de algum órgão de controle. O tribunal audita mais ou menos 70, 80 grandes empreendimentos por ano, num cenário de 14 mil obras paralisadas e 38 mil contratos analisados. Logicamente, os órgãos de controle não são os responsáveis pela paralisação. O tribunal já existia quando o Brasil crescia 7, 8% ao ano. Então, o tribunal, sim, toma cuidado com as suas deliberações, sabendo do impacto, mas o gestor tem uma grande responsabilidade. Casos, por exemplo, como o aeroporto de Vitória, em que o tribunal, em 2006, 2007, apontou que a obra não tinha projeto e não podia ser tocada por isso, a Infraero apresentou o projeto ao TCU em 2014. A Infraero passou quase 10 anos brigando para salvar um contrato e não para salvar a entrega da política pública. O tribunal determinou relicitar, a relicitação saiu 400 milhões a menos do que a Infraero estava querendo aprovar em 2014, e com isso o aeroporto hoje está pronto e foi executado.
Infelizmente, é uma verdade mesmo. Agora, eu vou para o Eduardo Capobianco. Eduardo Capobianco é empresário do setor nosso de obras de infraestrutura, e como o Cury disse aqui a maioria dos debatedores, nós somos todos empresários quase do setor privado. O público único é você mesmo. Então, você está em desvantagem aí, viu? Mas vamos lá. Eduardo, a pergunta para você é o seguinte: o que fazer para reduzir o excesso de burocracia e elevar a segurança jurídica nas licitações novas? Boa tarde a todos. Eu vou falar como empresário da construção. Em 2012, eu membro de um grupo familiar, eu me separei e assumi uma consultora chamada Consultora Ferreira Guedes, entre outras, e parti para um processo de investimento pesado. E a época era muito interessante, o mercado crescia bastante, e continuei investindo apesar da crise que veio. E durante essa crise, algumas oportunidades apareceram e eu confesso que aproveitei as oportunidades e hoje estou com obras bastante significativas. Então, eu vou falar de algumas coisas que me atormentam, entre elas a questão da burocracia, evidentemente. Tem um estudo aqui que vai ser distribuído, que o Banco Mundial coloca o Brasil entre os 5 países com burocracia mais lenta no mundo. Quais são os países? Chipre, Camboja, Barbados, Venezuela e Brasil. Acontece que no Brasil, nós convivemos com preços de Suíça. Querem que nós tenhamos uma eficiência de suíço. O Edmar Baixa, na década de 80, inventou uma fábula que ele falava que no Brasil existia a Bilíndia. Era uma parte da população vivia como na Bélgica, outra como na Índia. Eu acho que a construção civil vive, a gente pode chamar de sushi, metade Suíça, metade Chipre. Ou Sucan, metade Suíça, metade Camboja. Ou SUV, que está bem na moda. O SUV é um carro muito interessante. Preços da Suíça e burocracia venezuelana. Isso tem um impacto enorme na nossa vida e se reflete em vários aspectos numa contratação. Contratação com preço unitário é uma desgraça. Cada vez que tem que provar um preço novo, pode demorar 6 meses e nós vivenciamos a tal da prateleira. Você não pode parar a obra. Eu estou fazendo algumas obras complexas. E aí eu aproveitei aqui que foi falado com Wesley, de ter uma associação estrangeira. Né? Eu estou fazendo o metrô de Fortaleza. O metrô de Fortaleza é um sistema shield, tuneladoras, tá certo? São 2 tuneladoras operando, com estações e tudo mais. A hora que você emboca o shield, me custa 4,5 milhões, um mês de salário dos operadores que trabalham dia e noite. E são todos estrangeiros, recebem euro. Não tem no Brasil. Eu não posso parar um mês. Um mês de interrupção da obra me causa um transtorno inacreditável, me come uma parte significativa do resultado da obra quando não dá prejuízo. E do que depende o andamento dessa obra? Primeiro, dinheiro. Esse projeto é financiado parte BNDES, que tem toda uma burocracia para ser cumprida, mas que a gente sabe que vai ter o dinheiro para colocar. Parte do dinheiro do Estado e parte do orçamento geral da União. Aí eu fico tremendo nas bases. Tá certo? Nesse meu processo de crescimento, hoje a minha empresa tem um peso significativo, fatura quase 1 bilhão por ano, né? Eu confesso que eu tenho dormido pouco à noite. Né? E, durante esse ano, a parte de fluxo de caixa foi bastante contingenciado pelo governo federal. Nós sabemos disso, para tentar sanear toda a parte financeira. Eu tenho uma outra obra, que é uma obra do ramal do Agreste, que é uma obra muito grande, são 70 quilômetros, que inclui túneis, barragens, toda a parte de eletromecânicos. Uma bomba importada me sai 30 milhões de reais, e ela demora 1 ano para fabricar. Eu tenho que me comprometer para poder pagar isso daqui a 1 ano. Será que eu vou ter dinheiro para isso ou não?
rezo toda manhã para que haja o dinheiro, tá certo? O fluxo muitas vezes é irregular. Um mês que eu atraso nessa obra me custa 8 milhões de reais de custo indireto. Por outro lado, se eu atrasar um dia, por minha culpa, eu tenho 7 milhões de multa por dia. Então, eu fico naquele negócio seguinte, eu tenho que fazer o negócio. Eu tenho que confiar. Eu tenho que investir. Eu assumo o risco. Tá certo? Então, isso é uma questão ligada, parte à burocracia, né? Parte à questão de recursos que precisam fluir com a rapidez necessária para atender todas as demandas da obra. Essa obra, por exemplo, do Ramal do Agreste, ela tem lá a questão dos resgates de vestígios da era chama de pré-histórica nossa, né? Parte indígena e tudo mais, que eu concordo plenamente, acho fundamental, inclusive o trabalho tem sido muito bem feito. Mas o trabalho tem que ser feito num ritmo que acompanhe o ritmo da obra. O ritmo da obra ele tem que seguir o tempo inteiro. E é feito um convênio com a a Universidade de Pernambuco para poder resgatar todos os objetos que tem no caminho. Tá certo? Bom, tem acontecido, mas não pode haver nenhum processo, nenhuma solução de continuidade, porque uma interrupção me causa um trauma enorme. O Brasil tem uma coisa que me deixa muito invocado. Nós estamos falando de obras paradas. Nós temos o Tribunal de Contas da União, que tem uma equipe técnica de altíssima qualidade. Nós estamos discutindo a nova lei de licitações, né? Eu não vejo relação de causa e efeito sendo discutido nas mudanças da lei. Eu participei da formulação da Lei 8666. Na época, nós tínhamos uma preocupação: combater o dirigismo e a corrupção. Uma série de comandos foram colocados para isso. Hoje, nós temos obras paradas. Qual é a influência do TCU nesse debate? Como isso veio a público? Existe uma discussão, esse é o problema, como é que se resolve? É necessário mudar a lei ou não é necessário mudar a lei? Para mim, a lei de licitação não deve ser mudada em nada. O que deve ser mudado é a capacidade dos nossos gestores de executar aquilo que tem que executar com qualidade, gestores públicos, principalmente, né? Mas está se mudando a lei. E tem colocando alguns venenos lá que eu não consigo entender também quais são. Por exemplo, agora resolveram que tem que colocar o seguro de 30% sobre obras com mais de 200 milhões de reais. Se o fator de não execução das obras, em grande parte, está ligado ao fluxo financeiro, nunca esse seguro vai ser cobrado caso haja a não execução da obra. Porque quem deu causa a ele foi a burocracia do Estado, que atrasou, a burocracia que impediu, ou o fluxo de recursos que não aconteceu. Mas nós vamos pagar caro por isso. O Estado vai pagar caro por isso. Porque custa quase 1% de seguro ao ano, no contrato, com percentual da obra. Quer dizer, é um valor significativo. 1% do valor que está assegurado. Se eu asseguro 30%, eu pago 1% disso. Quem vai pagar a conta vai ser o Estado. Numa época de poucos recursos, eu acho isso meio descabido, mas está sendo aprovado, porque a lei de licitações não está sendo discutida dentro do contexto de problemas, soluções, quais são, que tem que ser aplicado. Nessa lei de licitações, tem uma coisa que até a Fiesp às vezes aborda, foi abordada aqui, que é a questão das pequenas empresas, tem que ser prestigiado e tudo mais. Eu acho que isso é aquela velha ideia de vira-lata que nós temos. Como é que a gente vai ter 4.0 aplicado na construção? Como é que nós vamos ter investimento em tecnologia e qualidade? Como é que vamos ter uma série de questões exigidas hoje para uma cidade moderna? Se nós vamos ter tudo obrinha pequenininha, não se pode falar, é tudo... Quando você tem a possibilidade de fazer obras pequenas, obras grandes, com empresas pequenas, através de consórcio. O consórcio permitido exige que empresas médias se unam a fazer obra grande. E aí você preserva a economia de escala, preserva o investimento de qualidade, preserva uma série de questões fundamentais que só a geração de riqueza na construção e o lucro dos construtores permite.
Em construtor que não tem lucro, dificilmente vai conseguir investir em qualidade, vai conseguir investir em sistemas, em 4.0 e tudo mais. Como é que nós vamos manter o padrão elevado na engenharia brasileira? Como é que nós seremos, muitas vezes vistos, com plataforma de conquista da América Latina por empresas estrangeiras, se nós aqui estivermos totalmente enfraquecidos? Vou ser rápido, depois, eu vou falar mais uma coisinha aqui. Só para lembrar que, no final, vou dar 2 minutos para cada um para fazer os encerramentos. Eu tenho mais uma coisa que me assusta muito, a reforma tributária. Quando existe uma mexida tributária num contrato nosso, como é que o TCU trata a questão? Quanto tempo demora para o TCU resolver o problema tributário? O impacto tributário na obra? A CPMF não foi aceita pelo TCU como recomposição de custos nossos. Não aceitava isso. Uma forma de analisar, não aceitava. A discussão num contrato de longo prazo, numa reforma tributária, para nós é um inferno. Eu sei que a reforma tributária, para vários setores da indústria, é muito importante. Para a construção civil, vai ser uma desgraça. Como está colocado, vai ser uma desgraça. Para os construtores, o mundo como está hoje, não deve mexer em nada. Continue como está. Mas eu sei que existe uma visão que não precisa fazer uma revolução tributária no Brasil, virando tudo de ponta cabeça. E nós, finalizando, eu quero dizer que nós fazemos muitas imagens, muitas questões que eu ponho em dúvida. Por exemplo, vamos falar a questão do BIM. O BIM, que foi aqui colocado, para alguns tipos de obras é importante, mas para outros não significa nada. Eu vou dar um exemplo. Metrô de Fortaleza. Toda a parte de túnel que é significativa, o BIM não serve para nada. Eu estou aplicando o BIM lá nas estações, porque lá existe uma série de projetos que precisam se concatenar, tá certo? E é fundamental. Então, eu estou aplicando o BIM no metrô de Fortaleza para as estações que vão ser executadas. Mas toda a parte de túneis, que é significativa, não tem nenhum cabimento falar em BIM. Então, BIM não é uma coisa que nós temos que colocar como exigência e assim, ponto final. Tudo tem que ter a justa medida das coisas. E é lógico que a experiência nossa é muito importante para isso, para que não se crie mitos que não possam, que tragam só atravanque a construção civil. Bom, eu falei de algumas coisas, estou ocupando muito tempo, eu vou parar por aqui. Bom, pois... depois vamos finalizar, cada um com 2 minutos. Júlio, agora é com você, também do setor privado. O Júlio, na verdade, a empresa dele ganhou uma concessão agora Norte e Sul, né, ferrovia. Eu queria saber, a primeira pergunta, como que está a situação da ferrovia? Ela vai conseguir ser entregue no prazo? Como que você está com o cronograma? O que falta para andar dentro do prazo? E, emendando, eu queria saber da recuperação do modal ferroviário no Brasil. Você tem alguma sugestão? Porque, na verdade, nos últimos anos, nós estamos perdendo ferrovias, né? É importante a recuperação desse modal ferroviário, você acha? Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Vamos começar por trás. Acho que nós estamos num processo de recuperação das ferrovias no Brasil. A gente perdeu alguns, como você chama, nós não perdemos ferrovias, nós perdemos alguns quilômetros de ferrovias que foram construídas há 2 séculos atrás, onde o tipo de economia que a gente tinha era um e hoje é outro. Então, esses trechos são absolutamente antieconômicos e não fazem sentido se você investir na recuperação de trechos em que não vai ter tráfego. Então, existem hoje algumas ações, principalmente no Congresso, para se discutir a criação de uma lei de autorização que, para esse tipo de coisa, como criação de short lines, como aconteceu nos Estados Unidos, exatamente para recuperar esses trechos antieconômicos, seria bastante viável de se trazer à baila aqui no país. Com relação à concessão da Ferrovia Norte-Sul, nós dividimos a ferrovia em 2 trechos, o que a gente chama de trecho central, que é de Anápolis até Porto Nacional, no Tocantins. Esse trecho, em teoria, ele está pronto para operar.
Nós já estamos passando alguns treinos, fazendo alguns diagnósticos da linha para saber a real situação, e nós devemos começar a operar esse trecho a partir de julho do ano que vem. Com relação ao trecho que vem de Anápolis até a Estrela do Oeste, aqui em São Paulo, esse trecho tem aí uns 80% pronto. Nós já contratamos a obra, ela começa a mobilização agora, dia 13 de dezembro, e nós devemos operar o primeiro trecho já em janeiro de 2011 e finalizar toda a obra em abril de 2011. Esse é o cronograma que... 2021. Pô, é a idade. O certo seria 11 mesmo, eu acho. Nós estamos atrasados 10 anos. Você vê como é que são as coisas? Então, 2021. O cronograma está absolutamente em dia, nós estamos fazendo todas as contratações de os terminais, principalmente, que são o grande gargalo das obras, né? E também fazendo um diagnóstico daquilo que a gente recebeu. Por exemplo, nós temos 3 grandes pontes a serem concluídas, temos vários estágios, temos que fazer um diagnóstico das estacas que estão, da forma como está, mas tudo vai acontecer antes do prazo que foi colocado para a execução dessas obras, que foram 2 anos a partir da concessão. Então, nós estamos bastante otimistas, nós estamos com estimativas de mercado muito animadoras naquela região. Vamos ter um fluxo, principalmente, além de grãos, açúcar e outros tipos de produto, a parte que nós chamamos de carga geral, com a utilização de containers para aquela região, extremamente otimistas para os próximos anos. Muito bem. Problema ambiental você não vai ter, né? Não está tendo. Em princípio, todas as licenças ambientais estão para a obra da ferrovia estão equacionados, e o que nós precisamos são para os terminais, onde a gente não vê grandes problemas de ter essas licenças a tempo e a hora. Perfeito. Você sentiu alguma agilidade nesse atual governo, nessas licenças ambientais ou desapropriações? Porque o interesse do presidente é agilizar isso, né? Nós já recebemos isso tudo já, no caso, pronto. Né? No caso dos terminais, nós temos muito apoio, principalmente dos estados e dos municípios, para a agilização desses processos. Muito bem. Retomando agora, ministro César Borges, se puder falar a palavra final, uns 2, 3 minutos. Fica à vontade, ministro. Bom, eu acho que já foi colocado de forma apropriada que temos um passivo a ser resolvido. Até porque esse passivo depõe muito contra a segurança jurídica no país. O país está fazendo um esforço muito grande, através do ministro de Infraestrutura e também do PPI, de fazer roadshows nos Estados Unidos, Nova York, Londres, Madrid, Berlim, recentemente, tentando atrair investidores e operadores para o Brasil. É bom que esse setor de concessões, realmente os players possam chegar aqui ao país sempre audaciosos, querendo fazer boas ofertas e que possam executar os projetos. Mas, claro que nenhum investidor virá sem conhecer o ambiente. Foi dito aqui que os investidores externos querem parcerias. Alguém do PPI, o Wesley, aqui falou que os investidores querem construtora para serem parceiras. Por quê? Porque eles querem conhecer qual é o ambiente de negócio no país. Querem conhecer como é que as coisas são tratadas. E, nesse setor de concessões, efetivamente, há um emaranhado de ações judiciais, de falta de análise dos pedidos de reequilíbrio econômico. Muitas vezes a empresa não analisa sequer os projetos no ponto de vista de que ela encaminha esses projetos para a agência reguladora, a agência passa 1 ano, 2 anos para se pronunciar. É um pouco do apagão da caneta, Cury. É exatamente isso. O agente público não quer assumir o risco de tomar uma deliberação que possa, daqui 1 ano ou 2 anos, ser revisto pelo Tribunal de Contas da União, e é o seu CPF que está em questão. Isso traz insegurança jurídica, porque, de um lado,
A própria agência multa a empresa porque ela não realizou a obra solicitada, mas ela não aprovou sequer o projeto. Isso é insegurança jurídica. Outra, a agência, muitas vezes, reformula uma tarifa básica de pedágio, no caso de rodovias, faz uma análise e reformula, e aquela tarifa passa a ser a tarifa a ser praticada a partir daquele momento. 1 ano ou 2 anos depois, foi o caso da Lei dos Caminhoneiros, de 2015, onde foi feita uma tolerância maior sobre as cargas, isso danifica o pavimento, traz uma série de custos adicionais, a agência reguladora fez um reequilíbrio econômico para compensar essa modificação, que foi um fato do príncipe, ninguém esperava, veio uma lei do caminhoneiro e modificou o status quo do contrato. Pois bem, depois de 1 ano valendo aquela tarifa, o tribunal vem e rejeita o processo como foi calculado o aumento da tarifa. E você tem que retornar e retirar aquela tarifa. Aí o investidor externo, que está aqui no Brasil, em algumas concessionárias que nós temos hoje operando ativamente, pergunta, como é que é? Como é? Isso não valeu? Isso não, foi apenas a agência? Ele não entende que depois da agência, você tem uma agência de primeira instância, que é o TCU, que pode mandar refazer inteiramente aquela decisão da agência. Então, essa insegurança jurídica prejudica até a atração de novos investidores. Então, nesse setor de concessão rodoviária, por exemplo, o país não está ampliando os seus players, ao contrário, está havendo uma concentração, porque poucos que conhecem o processo brasileiro resolvem e se arriscam num programa de 30 anos. O senhor imagina um contrato que vai durar 30 anos. Vai perpassar aí 4 ou 5 administrações ou mais, do ponto de vista federal. E sempre com um olhar muito atento do TCU, com suas decisões próprias, que já às vezes são tomadas a posteriori daquele momento onde foi tomada uma decisão pela agência reguladora. Então, essa insegurança jurídica precisa ser superada, se nós queremos efetivamente fazer um grande programa de infraestrutura para o Brasil. Obrigado, ministro. Doutor Nicola Cury, poderia ter a palavra para finalizar? O ministro tocou num ponto essencial, que é a questão da segurança jurídica, né? A segurança jurídica, em síntese, a gente pode dizer que é cumprir o contrato, cumprir as regras, enfim. De fato, há uma preocupação muito grande no TCU, justamente quanto ao aumento da segurança jurídica. Nós buscamos atuar com esse objetivo também. Não é raro, nos processos de desestatização, o tribunal analisa, por exemplo, um estudo, uma modelagem de uma concessão rodoviária de outra área. Quando esse estudo é de algum modo, quando há a judicialização dessa discussão, não é raro o Supremo utilizar os acordos do tribunal com a análise técnica produzida pelo tribunal para balizar a sua decisão. Muitas vezes o voto dos ministros do Supremo trazem a análise técnica feita pelo tribunal, mostrando que a atuação do tribunal contribui para o aumento da segurança jurídica. De fato, hoje a gente tem um problema. Há uma redução, né, como o ministro comentou, dos players. É algo indesejável. Não é interessante que, historicamente, a agressividade dos lances, da redução da tarifa, não é interessante para o Brasil que ganhe quem tem mais estômago. Eventualmente, sem entender direito os riscos, ou até assumindo riscos que não deveria. E, com isso, a gente passe a ter contratos que não performam. Se a gente salvar um contrato, e a gente eu falo enquanto nação, indevidamente, todo o mercado vai enxergar que esse contrato não deveria ter sido salvo, literalmente. E aí sim, isso aumenta a insegurança jurídica. Descumprir um contrato para salvá-lo significa aumentar a insegurança jurídica e afastar ainda mais competidores internacionais que vêm para o Brasil acreditando que o contrato vai ser cumprido. Salvar o contrato, volto a dizer, e não a política pública, sem seguir as regras do jogo, sem seguir as regras contratuais, aumentam e muito a insegurança jurídica. No caso da Lei dos Caminhoneiros, o tribunal analisou e apontou, de fato, traz impacto, mas a forma que foi calculado esse impacto provocou um aumento indevido da tarifa na conta dos usuários, digamos assim, que seria arcado pelos usuários. O tribunal apontou a necessidade, de fato, de correção. A gente tem vários exemplos de casos em que o diálogo contribui. No caso da recém-aprovação da Malha Paulista, por exemplo, o tribunal passou algo em torno de o processo com idas e vindas e com discussões, com aprimoramentos do próprio executivo, algo em torno de 1 ano. Parece ser muito, de fato, 1 ano é um prazo que não é o ideal. Mas o processo sofreu um aprimoramento
bastante representativo. O tribunal, buscando dialogar, fez um painel de referência, inclusive, em que a Rumo participou, o Penin estava... Eu acho que o Penin estava mais no tribunal do que eu, praticamente. O Penin estava frequente lá e nas discussões. De fato, o tribunal tem as portas abertas para o diálogo, esse é um ponto importante. O tribunal não busca decidir sozinho. Esse painel de referência foi muito rico, a NTT participou, o próprio ministro Tarcísio estava presente, a Rumo também. Acredito eu que a decisão foi fruto de uma discussão ampla e que, no caso de uma prorrogação, há uma peculiaridade. Não falando do caso concreto, mas em tese. As prorrogações, elas não vão ter a possibilidade do mercado, na competição, se autorregular, dos erros da administração serem corrigidos pelo mercado na competição. Prorrogação significa, se o poder público precificou, estudou, errou, vai haver um benefício indevido na hora de pactuar o termo aditivo, porque não há disputa, não há o mercado se autorregulando. Então, logicamente, é um rito que tem que haver um cuidado maior do poder público, tem que haver uma cautela muito grande. Acredito que o caso da Malha Paulista foi um exemplo de, apesar de ter levado o tempo um pouco maior, talvez, do que o ideal, mas, em função das peculiaridades, o primeiro caso de prorrogação, acho que foi um marco importante e houve um diálogo muito amplo. Em relação a alguns mitos, a questão do BIM, por exemplo, só para concluir, realmente não dá para você querer pegar algo e colocar como uma receita de bolo para tudo. Garantia chegou a ser discutida na época dos embates, a possibilidade até de 100%. Em que medida está trazendo um custo excessivo, desnecessário? Enfim, então há uma preocupação, sim. A gente tem buscado no tribunal, por exemplo, com trabalhos sobre obras paralisadas, tem alguns desdobramentos legislativos que a gente tem tratado no Congresso, participamos de algumas discussões, audiências públicas, discutindo a nova lei, mas o tribunal, tão quanto as empresas, e tão quanto o setor privado e demais setores públicos, é obrigado a cumprir a lei. A lei não somos nós, no tribunal, que fazemos, mas buscamos sempre contribuir com um pouco do entendimento do tribunal de problemas já identificados para agregar valor nas discussões na Casa Legislativa. A gente tem feito esse dever de casa também. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Eduardo Capobianco, quer fazer uma finalização? Falar duas breve, questões por favor, rápidas. Eduardo, nós estamos em cima da hora. A primeira delas é a seguinte: eu tenho visto falar muito em contratos que não estão em execução, cancela e faz uma concessão, uma PPP, etc. Acho que cancela, vírgula. Se a culpa da paralisação da obra não for do contratado, do construtor, ele tem que ser indenizado. Não é cancela simplesmente, tá certo? Indeniza mesmo, porque tem lucro cessante, tem um monte de questões em jogo. Eu acho que a alternativa de o concessionário futuro assumir o contrato paralisado quando foi paralisado, não por culpa da construtora, mas por culpa da coisa, seria algo bastante razoável, né? Isso já foi feito em alguns locais, quer dizer, assume a concessão, quer dizer, ganha a concessão e mantém o contrato é transferido para a concessionária para terminar a obra, para executar a obra conforme o contratado estava, né? Eu acho que deveria ser esse o caminho que deveria ser pleiteado por nós. Não simplesmente cancela o contrato com a construtora e deixa ela buscar o seu direito na justiça, né? Em relação a... Bom, eu vou ficar por aqui, porque tem outros temas. Não dá. Perfeito, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Júlio, palavra final? Bom, primeiro quero endossar aqui as palavras do ministro César Borges, que realmente essa questão das concessões do arcabouço regulatório precisa ter uma grande revisão. Nós, na NTF, contratamos uma consultoria internacional para fazer benchmarkings daquilo que existe fora do Brasil e estamos entregando na NTT para uma contribuição para a gente reduzir esse arcabouço regulatório. Porque enquanto nós continuarmos querendo regular o concessionário e não a concessão, nós não vamos ter nenhum investidor estrangeiro aqui no Brasil, pode ter certeza que ninguém vai enfrentar essa luta que é você, para aprovar um pátio de cruzamento, você leva quase um ano e você tem uma agência reguladora que acha que conhece mais do que a própria concessionária, onde você tem que colocar esse pátio. Muito bem. Agradecer a todos. Eu queria fazer umas palavras rápidas. Preocupação nossa sempre aí está sendo, e a luta nossa é grande, nós queremos tentar unificar os licenciamentos para agilizar os processos
E tanto faz se for aumentar o lote ou diminuir o lote, sempre vai encontrar alguém que possa atender, não sei se nacional ou estrangeiro. E a parte de consórcio está aberto para quem quiser participar também, não precisa ser só no nosso setor, né, em qualquer setor. E, do jeito que está evoluindo, o PIB já está positivo e o crescimento do Brasil, esperamos que seja imediato, a infraestrutura está muito aquém do que é necessário para o município, para os estados e para a federação. Nós estamos capengando na parte de infraestrutura. Nós estamos atrasados mais de 20 anos. Não estou falando de saneamento, estou falando do resto. Saneamento é 40 anos. Então, pessoal, nós estamos realmente pedindo para tentar reduzir, agilizar, pregar a agilização, a desburocratização e prazos para acontecerem as coisas. Que os entes não têm prazos. Entra um governador hoje, promete, não consegue andar e não tem prazo. Põe uma licitação na praça e não termina. Então, nós precisamos fazer, talvez, uma conscientização nacional para dar prazos para as coisas andarem. Eu agradeço a todos, né? Obrigado pelo evento, Paulo Scaff, o Caco, José Carlos. Vamos finalizar, né, Caco? Você finaliza? Os nossos agradecimentos ao moderador deste painel, Luiz Alberto Camilos, e também dos debatedores. Convidamos as recepcionistas para que façam a entrega de um exemplar do estudo técnico do Construbusiness 2019. Na sequência a esta foto, convidamos os diretores do DECONSIC para que venham ao palco para que também recebam um exemplar do estudo técnico.